E aí, gente, espero que estejam todos bem e que estejam todos se cuidando. Estou com saudade de vocês, das nossas aulas presenciais, mas por enquanto a gente vai tendo as aulas aqui, né, no ambiente virtual. A gente vai ter uma aula de revisão hoje, para que vocês se preparem para a nossa avaliação. Para a nossa avaliação, não, para a nossa atividade avaliativa, que vocês já conhecem, né? Então, vamos para a nossa aula. Aqui nós temos, como a gente estudou na aula passada, a América do Sul. Né? A gente sabe que o Brasil está nessa configuração territorial aqui. Só que nem sempre o Brasil teve o seu território nessa configuração que a gente está vendo aqui, toda bonitinha, né? Nem sempre o Brasil foi desse tamanho que a gente está vendo. Então, quando é que começaram essas organizações para que o Brasil tivesse esse tamanho? A gente vai ver isso daqui a pouco. Tudo começou, essa organização territorial que nós conhecemos hoje, né? Não o Brasil em si, porque a gente já sabe que o Brasil ele já era habitado por diversos povos indígenas, e eles chegaram aqui há aproximadamente 15 mil ou 35 mil anos, e aqui ainda continuam, né? Então, essa organização, como a gente conhece hoje, ela foi proposta pelos colonizadores portugueses. Isso tudo começou, século XV e século XVI, com o Tratado de Tordesilhas. Vejam, eu quero chamar a atenção de vocês para a data em que esse tratado foi estabelecido. Olha que estranho, 1494. O Brasil foi descoberto em 1500, né, teoricamente, com a chegada de Pedro Álvares Cabral. Parece que não foi bem assim que aconteceu na história, né? Então, vamos lá. Nessa imagem, a gente pode ver um esboço do Tratado de Tordesilhas. Esse acordo foi feito entre portugueses, né, desse lado aqui, lilás, e os espanhóis no outro lado do território. Então, esse acordo foi estabelecido dizendo que Portugal tinha 20% do território que estava no lado, né, leste sul-americano. E o restante pertenceria à colônia espanhola. Só que, após a chegada de Pedro Álvares Cabral, né, as terras brasileiras, que eram terras portuguesas, elas começaram a ter modificações. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. No início, essa colonização aí, ela ocorreu pela faixa litorânea, como a gente já sabe, a gente já estudou. Então, os portugueses, eles vão se estabelecer nessa faixa litorânea, principalmente no Nordeste, e a partir dela, eles vão começar a fazer uma exploração na Mata Atlântica, do pau-brasil, né? Para que eles conseguissem ainda mais recursos para a coroa portuguesa e para que eles conseguissem ficar no território, porque enquanto eles estavam só explorando o pau-brasil, não tinha muita gente vindo de Portugal aqui para o Brasil. Eram pouquíssimas pessoas porque eles utilizavam mão de obra escrava indígena. Então, eles não tinham essa demanda de gente para ocupar o território. E isso oferecia risco para eles, porque eles poderiam perder o território se caso houvesse uma invasão francesa ou holandesa, que eram os países que estavam interessados no território brasileiro na época. Então, eles começam a desenvolver algum tipo de atividade que faça com que as pessoas elas venham de Portugal para o Brasil e elas se estabeleçam no território. Vejam como é importante a população para a formação do território. Isso aí é estrategicamente, tá? Feito. Isso aí é político. Então, eles começam a desenvolver uma cultura de plantio de cana-de-açúcar. Só que tem uma questão que eles precisam, né, não só de cana-de-açúcar para sobreviver aqui. Então, eles começam a desenvolver a criação de gado também, a pecuária. Só que para criar gado, eles não podiam criar gado próximo das regiões de cana-de-açúcar, porque não tem como, né? O gado precisa de pasto. E aí eles começaram a levar essa atividade para o Nordeste, para o interior do Nordeste, na verdade, né? Para a área do sertão. Então eles começaram a ocupar o território brasileiro dessa forma, inicialmente nas regiões litorâneas, e aí vem a cana-de-açúcar, também na região litorânea, e só depois, com a criação de gado, eles começam a se afastar e ir para o interior do Brasil, que no caso era o território que pertencia a Portugal. Só aquele pedacinho ali do Nordeste junto com o Sudeste. Então a gente já vai ter aí
nesse período da história é a apropriação de terras, né, que eram, antes da colonização, pertencentes aos povos indígenas. Né? Esses eram os primeiros espaços que existiam aqui no Brasil. Então, na intenção de explorar o território, a coroa portuguesa ela começa a contratar pessoas, os oficiais, né, da coroa, para que eles comecem a explorar o território e procurar pedras preciosas, metais preciosos, que era o que eles mais queriam quando eles chegaram aqui no Brasil. E eles não encontraram no Nordeste e até então eles não haviam encontrado. Então eles começam a pegar os indígenas, escravizar ou dar algum presente em troca para esses indígenas para que eles ofereçam algum tipo de informação sobre essas pedras preciosas, sobre esses metais preciosos. E aí eles começam a andar pelo território brasileiro à procura dessas riquezas. Então, a partir do momento em que eles começaram a explorar esse território, eles também começaram a estabelecer algumas vilas, alguns povoados distantes do Tratado de Tordesilhas. Aqui nessa imagem a gente pode ver portugueses escravizando uma família indígena, né? Uma família Guarani, que são os povos aqui do nosso Brasil. Então, vamos lá. Então, após o século XVII e século XVIII, né, esses bandeirantes, que eram esses oficiais contratados, eles começam a ultrapassar o Tratado de Tordesilhas. Mas antes, vamos ver uma coisa interessante aqui, ó, chamada capitanias hereditárias. Isso aqui começa no século XVI, tá? Então, nós temos aqui Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande, hoje nós conhecemos esses nomes, né? Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo. Então, o que eram essas capitanias hereditárias? Eram partes do território, né? Foram divididas estrategicamente pela coroa portuguesa para que fosse dividido o território, para que o território tivesse uma administração e povoamento. Novamente, o território precisa ser povoado para que ele não possa ser invadido. Então, eram enviadas pessoas importantes de Portugal para tomar conta dessas capitanias hereditárias. E aqui essas pessoas se expandiram, né? Através da mão de obra escrava, indígena e africana. E a cana-de-açúcar foi um negócio que mais funcionou, né? Essa cana-de-açúcar ela se espalhou pelo litoral do Nordeste e foi quando se efetivou a escravização de pessoas que vieram da África. Então, essas pessoas elas realizavam todo tipo de trabalho, como a gente já falou, né? E teve a divisão do país nessas capitanias hereditárias, como se fossem estados mesmo. Até hoje nós temos estados com esses nomes aí. Então, qual era a característica principal das capitanias hereditárias? Passavam de pai para filho, certo? Essa era a característica principal. Além dessas expedições, né, nós tivemos várias outras expedições dos bandeirantes. Então, teve o sertanismo, o bandeirismo, e teve o sertanismo minerador. O sertanismo minerador ele começou a ultrapassar o Tratado de Tordesilhas e começou a procurar metais preciosos longe do Tratado de Tordesilhas. O tratado começou a ser quebrado nessa época aí. E por último, nós tivemos algumas expedições que eram contratadas pelos donatários para invadir os quilombos, por exemplo. Os quilombos, né, como a gente sabe, eram lugares em que existiam pessoas que eram escravizadas, para onde elas corriam para fugir da escravidão. Então, o Tratado de Tordesilhas ele começou a ser desrespeitado a partir desse momento em que os bandeirantes eles começam a se estabelecer longe do tratado. Eles começam a criar cidades, vilas, povoados, e aí não existe mais o respeito a esse tratado, né? Outra coisa interessante é que, além do ouro e da prata, eles procuravam as famosas drogas do sertão. As drogas do sertão, eles recebiam essas informações através dos indígenas que eram escravizados, né? Então,
Eles ficavam sabendo dessas ervas medicinais ou dessas especiarias e eles iam em busca dessas drogas do sertão na Amazônia. Então, essas drogas do sertão eram canela, cacau, castanha do Pará, cipós, que tinham propriedades medicinais, urucum e por aí vai. Várias plantas que tinham utilidades na Europa, né? E, como eu falei, os quilombos são povoações que eram povoados, né, formados por pessoas que eram escravizadas e tinham fugido dos seus algozes, né, que a gente não pode nem falar donos, porque não tem como o ser humano ser dono de outro ser humano. Então, muitos povoados eles surgiram nesse contexto aí da passagem do Tratado de Tordesilhas para outros lugares e a colônia portuguesa ela vai se expandindo para além do Tratado de Tordesilhas. Então, no século XIX, começa aí outros ciclos de exploração do território. Então, o Tratado de Tordesilhas já não existe mais, e aí nós temos a formação dos primeiros não, né? Nós temos a formação dos estados brasileiros. Vejam como a configuração era muito diferente das que nós temos hoje. Por exemplo, ó, na Bahia, Pernambuco, como era diferente, Minas Gerais também era diferente. Nós temos São Paulo também, Goiás, Mato Grosso, e aqui o território do Amazonas, né? Aqui o Amapá, que também era diferente. Então, nós temos aí essas... Paraíba também é menor do que é hoje. Então, nós temos essas diferenças aí. E Alagoas, como vocês podem ver, não existia ainda no mapa no início do século XIX. No início do século XIX, nós temos algumas atividades econômicas que vão crescer. Como, por exemplo, nós temos o cacau, a borracha, né? A extração do látex, lá no norte do Brasil, que era para a fabricação da borracha. E nós temos também a cafeicultura, que foi um dos grandes motores para a nossa industrialização no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, em 1750, Portugal e Espanha vão assinar o Tratado de Madrid, reformulando as fronteiras entre as terras ocupadas na América do Sul. Então, os dois países aceitaram, né, esse acordo aí, reconhecendo que essa terra agora teria essa nova configuração. Então, a Amazônia fica, então, com os portugueses, né? E esse Tratado de Tordesilhas aí, ele não fica mais valendo. No século XX, nós temos a consolidação das fronteiras. O que acontece? A partir daí, o território brasileiro vai ganhar a configuração que nós conhecemos hoje. Por exemplo, nós temos aqui, ó, nosso estado Alagoas já vai surgir, a Bahia já ganha uma nova configuração, Minas Gerais, Sergipe também aparece, ó, desmembrado do território baiano. Aqui nós temos ainda Goiás e Tocantins juntos, mas depois vai ter uma emancipação. E nós temos Mato Grosso e Mato Grosso do Sul juntos. São Paulo também vai aparecer nesse contexto, como território. E o que mais a gente tem aqui? Nós temos o aparecimento, ó, de um novo território, que é o território do Acre. Então, vamos ver como é que isso se deu. Então, entre o final do século XIX e o século XX, nós temos aí, nessas conversações, né, entre as duas coroas, a formação dessas coroas, não, do governo brasileiro com outros governos, né, e aí já temos a República, para começar a estabelecer novas fronteiras. E nessas conversas aí, nós vamos ter, em 1903, o governo brasileiro comprando da Bolívia o território que hoje conhecemos como Acre. Então, em 1904, o território brasileiro ele vai ter as fronteiras que nós conhecemos nos dias de hoje. Mas os estados ainda não estavam bem delimitados, né? Ainda ia ter outras emancipações. Então, ao longo do século XX, os estados foram mudando, os estados Tocantins foi o último a ser criado,
sendo desmembrado do estado de Goiás em 5 de outubro de 1988. Aqui, gente, o que vocês precisam lembrar? Vocês não precisam lembrar as datas especificamente, né? Vocês precisam lembrar os processos que aconteceram. O que aconteceu na configuração territorial do Brasil? Nós tínhamos antes um Tratado de Tordesilhas, depois nós tivemos alguns eventos que fizeram com que o Tratado de Tordesilhas fosse quebrado, e aí nós temos uma expansão do território brasileiro, mas ele ainda não tinha toda essa configuração territorial que temos hoje. Então, passa mais um século, né? O Brasil vira república, e aí nós temos a criação de novos estados, nós temos a divisão de alguns estados, emancipações acontecendo, e aí, por último, né, nós temos o território do Acre anexado ao nosso território. Então, a partir desse momento, em 1904, nós vamos ter a configuração territorial que a gente tem hoje do nosso território, que é o território brasileiro. Então, a gente tem que pensar que isso não é uma coisa fixa. Até hoje podem haver novas divisões, até porque nós temos estados gigantescos aqui no Brasil, e o Pará é um deles. Então, existe uma proposta de divisão, de reorganização, né, do território do Pará. Isso acontece muito no norte, porque no norte tem os dois grandes estados, né, que é o Amazonas e o Pará. Então, existe uma proposta de divisão do Pará entre Pará, que é essa zona aqui que fica próxima de Belém, que é a capital. Temos o Tapajós, que seria a maior região, né, o maior estado, no caso, e temos Carajás, aqui, que pega o sul do Pará, né? Então, a gente vai ter essa divisão. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a divisão, ela nunca é uma coisa fixa, ainda pode acontecer, ainda podem acontecer novos eventos que levem à reorganização do território brasileiro. Então, pode ser que no futuro nós tenhamos novas propostas de novos estados, tá? Então, é basicamente isso que eu queria falar para vocês. Isso aqui a gente já estudou sobre as fronteiras, né, sobre os limites do Brasil. Então, por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham prestado atenção, tenham aprendido, e nós vamos tirar dúvidas pelo grupo do WhatsApp. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima.